Fala, galera! Beleza? E aí, galera? Estamos começando mais um querido e amado Podcreto. Eu que vos falo, Juan de la Rua, ao meu lado, meu parceiro, irmão, sócio, Diego de la Rua. E aí, brother? Beleza? Beleza. Hoje recebendo um convidado muito especial, Jean Souto. Bem-vindo, Jean. Bem-vindo, Jean. Obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui. Bom, o Jean, que é doutorando e mestre em engenharia, especialista em gestão de concreto há mais de 25 anos, atuando em todas as regiões do país. Hoje divide a rotina profissional, né, Jean? Palestra, aula, livros. E ocupa o cargo de diretor técnico na Concrebase, grande Concrebase. Um abraço aí, pessoal. Um abraço, galera. Então, antes da gente começar nosso bate-papo aí, Jean, eu queria dar um recadinho pra galera aí. Pessoal, vocês que estão pensando em construir, concretar, projetar, vocês têm que conhecer o Conca. O Conca é um aplicativo que a gente criou para auxiliar vocês, né, a saber um volume estimado de concreto na obra e também ter uma base orçamentária que é baseada na tabela da Sinap, tá? Claro que varia de cidade para cidade, mas dentro do estado vai te dar uma média boa aí para você saber mais ou menos quanto você vai gastar de concreto. Então, usem e abusem no Conca. Beleza? Galera, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, beleza? Tamo junto aí, valeu. Bom, Jean, começar o nosso bate-papo aqui. Bora lá. Eu queria abrir o microfone para você contar um pouco da sua história para o pessoal, né? Um pouco sobre o Jean, né? Como que foi sua trajetória. Claro que não pode ser muito extensa, porque senão vai o episódio 47 inteiro. anos tem história. Tem bastante história boa, Mas boa. como que você veio, né? Para esse mundo louco aí do concreto e maravilhoso. Perfeito. Antes de começar, só falar do Conca, que eu entrei e gostei do aplicativo, achei bastante intuitivo. Achei bem legal o trabalho que vocês estão fazendo. Legal. Parabéns. O feedback seu aí pra nós vale muito, né? Valeu muito mesmo. legal Obrigado. essa ferramenta. Obrigado. Falando um pouco da história. Caí no concreto muito por acaso. Eu era servente de obra, fiquei desempregado, mas já estava fazendo faculdade. Na época, Tecnologia do Concreto, era uma graduação que tinha no Cefet de Curitiba. E olhei o anúncio lá de vendedor de concreto. Só que eu mandei o currículo, me ligaram. Falaram, cara, você não tem perfil de vendedor, mas me interessa para ocupar uma vaga no laboratório. Eu não sabia nada de laboratório. Peguei com os professores 3 livros, marquei a reunião, me chamaram para fazer a entrevista no dia seguinte, falei que estava fora de Curitiba. E marquei a reunião, era uma quinta-feira, marquei a reunião, a entrevista para uma terça-feira. Fiquei de quinta-feira à noite até segunda-feira estudando aqueles 3 livros que me recomendaram. Um era do Falcão Bauer, Materiais de Construção. Sim. Um do Paulo Helene e um terceiro do próprio professor do Cefet. Estudei aqueles 3 livros e fui fazer a entrevista. E a pessoa que me entrevistou, da antiga Uzimix, hoje não existe mais essa concreteira. Você conhece tal ensaio? Conheço. Tal ensaio? Faz assim, assim, assado. E tal ensaio? Não, é desse jeito que faz. A pessoa ficou encantada. Contratou esse sujeito aqui que não sabia nada, eu tinha decorado tudo. Conhecia as normas, conhecia o processo e acabei entrando no concreto. Uhum. Assim eu entrei, só que eu tive uma grande falta de sorte, ou não, que com 2 meses a Uzimix foi vendida para um outro grupo, para Polimix, e eu caí para ajudante de pátio, era a única vaga que tinha. Sim. E eu comecei então de ajudante de pátio, depois ajudante de bomba, auxiliar de laboratório, balanceiro, até chegar em gerente de filial na Polimix. Então isso se passaram 2 anos e pouco, 3 anos, até que eu me formei. Saí da Polimix, fui para o Senai, fiquei 4 anos lá no Senai, fazendo consultoria no Brasil inteiro sobre concreto, mas eu vi que o negócio era estar na concreteira. Uhum. O Senai era muito bom, fantástica a instituição, mas ver aquele caminhão misturando é o que fazia o coração acelerar. Sim. Sem ter nada acertado com ninguém, saí do Senai e fui procurar uma concreteira. Voltei para o concreto e lá comecei novamente, daí já como supervisor de tecnologia, fui para Brasília já como gerente técnico. E uma parte interessante que eu acabei pulando, quando eu estava como ajudante de pátio ainda, eu conheci o Pedrinho da Polimix, que era o gerente técnico da Poli. E eu falo que ele foi a minha maior inspiração dentro do concreto.
E eu vi o Pedrinho calculando as tabelas, tudo. Eu falei, cara, eu quero ser o Pedrinho. Eu ainda quero estar numa cadeira igual a que o Pedro senta. E desenhei toda a minha carreira pensando nisso. A minha ideia era chegar onde o Pedrinho chegou. Então, as escolhas, quais cursos eu vou fazer, o que eu vou estudar, qual que é a carreira que eu vou trilhar dentro da concreteira, tudo isso foi pensado para chegar no cargo que o Pedrinho ocupava. Sim. Não necessariamente dentro de uma Polimix, mas ser um gerente técnico nacional, um diretor técnico, alguma coisa assim. Curiosamente, em 2021, 22, Pedrinho se aposenta e a Polimix chegou a conversar comigo. Olha só. E eu falei, cara, seria o ciclo perfeito, assim, a história fechada, e aquele jogador que é descoberto num Flamengo da vida, tem toda a sua carreira no Brasil e fora do Brasil, não é o meu caso, nunca trabalhei fora, Sim. mas encerra a carreira no próprio Flamengo. Eu falei, cara, fantástico. Acabamos não nos acertando, mas o Pedro foi a maior inspiração quando a gente viajou para os Estados Unidos junto, numa missão da BESC. A gente sentado um do lado do outro no avião, eu falei, Pedrinho, você não deve lembrar de mim. A gente indo para os Estados Unidos. Mas eu tenho que te falar uma coisa, você foi a inspiração para eu chegar onde eu estou hoje. Olha que legal, cara. Tá, então esse cara para mim foi fantástico. E a minha carreira depois da Ciplan, Supermix, cuidando da região sul. Tive uma passagem de 1 ano em Goiânia na Real Mix, que é um mercado fantástico, Goiânia. Todo mundo tem a ideia que São Paulo é um mercado mais desenvolvido, mais técnico. Goiânia não perde em nada para São Paulo. Em algumas situações é até mais exigente tecnicamente. Sim. E acabei voltando para São Paulo com um objetivo que era viver o concreto em São Paulo. Querendo ou não, São Paulo é o centro do Brasil. Né? Tudo acontece aqui. E eu queria pegar e começar a trabalhar com os grandes nomes, né? Trabalhar próximo de um Paulo Helene, trabalhar próximo de outros consultores de renome. Sim. E desenvolver trabalho juntos. E tive essa felicidade nesse período. Mas a história é muito em cima disso. Fiz mestrado, sou doutorando, mas sou concreteiro. Acima de tudo, sou concreteiro. Nunca dirigi 2 vezes caminhão betoneira. Detran, não vá verificar minha habilitação. O motorista passou mal na obra, eu voltei com o caminhão. Sim. Operei para carregadeira e entendo que tudo isso serviu para que eu chegue hoje numa obra, olhe uma dificuldade do bombista para passar um determinado concreto, eu ajuste o traço, não porque ele pediu, mas porque eu sei que ele está sofrendo, porque eu também já sofri com aquilo, de montar e desmontar a tubulação. Sim, você esteve na operação, né? Eu estive na operação, então eu entendo todos os sofrimentos que existem dentro, as alegrias, e para mim concreto é muita alegria. O sofrimento a gente sofre sorrindo, concreteiro é meio doido. E essa acho que é a parte... tudo louco, né, cara? Mas essa é a parte legal, é ter vivido tudo para você pegar e falar para o motorista, olha, o que você está sofrendo eu já sofri. Então fica frio que vamos trabalhar junto para resolver esse problema. Então, a minha história, resumidamente, seria muito isso. Não, e você coloca muito bem aí, né, esses 2 volumes. Aqui, galera, apresentar para vocês. O Jean é o autor do Concreto, Sem Dúvidas, volume 1 e volume 2. 2 livros fantásticos para quem é concreteiro, para quem quer conhecer mais sobre concreto. Fala tudo nesses 2 volumes. Quer colocar alguma coisa, Rô, que você ia falar aí? Não, cara, eu ia falar justamente isso, né? A gente leu os 2 livros aí, é uma leitura, sabe, gostosa, né? Principalmente pra gente, né? Que o concreteiro a gente fala, né? Que parece que é aquele mosquitinho que pica a gente, e, sei lá, né? E você fica apaixonado, né? Quem entra pra esse mundo dificilmente sai, né? Perfeito. Então, assim, pra mim foi... Cara, muito prazeroso ler os 2 livros, né? E tem muitas questões aí que a gente fala aqui no dia a dia, então, assim, me identifiquei muito, né? Eu tive o prazer de conhecer você, a Cíntia, lá na Ibracon, né? E logo já falei, cara, o Jean tem que ir lá no Podcreto, tem que ir lá contar a história dele, vamos falar dos livros, porque a gente sente muito no mercado do concreto
né? Essa falta de informação. Né? As informações que tem à disposição são muito técnicas. Sim. Então o cara vai ter que buscar lá num trabalho de doutorado ou alguma coisa. Ah, não, tem o IDD, mas daí você já tem que ser graduado para fazer uma pós. Então tem muitas barreiras ali para o conhecimento. Sim. Né? O que eu sinto muito é isso no concreto. Para você chegar, ou é pela experiência, que é o seu caso, que é o nosso caso, que a gente está no Sim. dia a dia do concreto, está sentindo na pele, né, todas essas questões, né? Ou, cara, é por trabalhos técnicos, que aí, para uma pessoa que não é do ramo, é muito difícil o entendimento. O cara Perfeito. pega aquilo em 2 minutos de leitura e fala, para, cara, eu não quero saber disso. Sabe o que eu achei legal, cara? Que eu comecei a ler e falei, porra, eu não sei nada, cara. Eu não sei porra nenhuma de concreto, né? É bom saber para eu não ler, pô, então. A gente sempre vive estudando, né? Mas o importante é a gente ver que a gente nada sabe, tem que buscar aprender com pessoas como você, com pessoas bem mais experientes que a gente, né? E ter sempre o copo meio vazio ali para absorver as informações. Claro que muita coisa, e o legal também é que muita coisa que você fala numa linguagem simples, didática, e o concreteiro dá risada sozinho lendo, cara. Fala, pô, é isso mesmo, velho. É isso aí, cara. Dá vontade de ligar pra você e falar, cara, você também... Matou a pau. Né? Matou a pau, aí passou por isso, né? Então, queria dar os parabéns mesmo. Porque Fico feliz. é difícil. Obrigado. Eu acho que aqui no Brasil não temos nenhum livro nesse formato, falando de concreto nesse formato. Eu acho que não. Só livros mais técnicos, Exato. né? Não sei se tô Não, errado. é exatamente isso. Então, Né? teve um livro próximo disso, pelo menos o título ele foi bem mais descontraído, que é o Concreto Armado Eu Te Amo. Eu tenho. sim. Volume Certo. 1, volume 2. Exato. E algumas situações, né? Primeiro que o livro é uma conversa de concreteiro para concreteiro ou para construtor. Começa por aí. Foi pensado muito nos estudantes, então é uma linguagem direta, porque eu não consigo ficar floreando. Quem já me assistiu fazendo uma palestra, falavam que minha palestra era estilo stand-up. Tá? Você não sabia se eu estava falando sério ou se eu estava brincando. Descontraído. Era descontraído. Eu não consigo falar sério. Isso é um fato. E o livro foi na mesma forma. É como se eu estivesse conversando com a pessoa. É o primeiro ponto. Livros, eu sempre falo, quer um livro teórico? Jamusso, Paulo Helene, o Tutiquian, muito bom. Meta Monteiro, super Meta e Monteiro, técnico também, né? fantástico. Já li 2 vezes o livro do Meta e Monteiro. Então você tem o Tartucci. Tive a grata... Você colocou vários títulos importantes ali, Sim. que é uns fera, né? Não, Vamos dizer que são os caras que eu li e que eu recomendo. Fera. São os caras que construíram a história do concreto no Brasil, certo? A tecnologia do concreto nasceu desses caras. Só que, como você bem falou, você pegar um livro daquele e ler, cara, ou você está muito preparado para ler e falar, cara, tô lendo, tô entendendo e vou aproveitar tudo, ou você desiste. Eu não tava. Quando eu fui ler, aproveitando esse gancho que você está deixando, eu tava na faculdade. Aí você lê sobre formações de cristais, sobre rompimento na pasta. Falei, nossa, daí eu lia a página e falava, nossa, não entendi nada. Aí eu voltava lia de novo, porque como eu não tinha uma experiência mais técnica, é difícil de entender. Não, o concreto em si é muito difícil. Todo mundo acha que é fácil, até porque, e não estou desmerecendo aqui, por favor, o pedreiro conduz, o pedreiro faz concreto na obra, mas não tem nada a ver o concreto do pedreiro com o concreto feito em uma concreteira. Começa por aí. E isso está no meu livro também. Tá. E não tem, para quem foi servente, eu não estou aqui para falar mal de pedreiro, por favor, são fundamentais e fazem falta hoje nas obras, bons pedreiros. Mas a minha preocupação sempre foi falar de uma forma simples que a pessoa lesse. No aniversário do Paulo Helene, há 2 anos, ano passado, 80 anos, o Paulo Helene foi convidado. E isso para mim é um motivo de muita alegria. Honra, né? É uma honra. E tem uma história interessante também sobre o Paulo Helene. Mas o Cláudio Sbrigg, que também é outro nome muito forte dentro do setor, principalmente na área de geologia, agregados para concreto, chegou e chamou o Paulo num canto e falou, Paulo,
Ele escreveu tudo que a gente falou a vida inteira, mas agora o povo vai ler. Vai entender também. Então, para mim, isso foi fantástico, porque são ídolos para mim. Tanto o Cláudio como o Paulo. E hoje eu tenho várias mensagens do Paulo, a gente conversa pelo menos uma vez por mês, sobre coisas aleatórias, não de trabalho. Sim. E é muito gostoso. É muito gostoso. É o reconhecimento, né, cara? Mas é por isso, sabe, Jean, que você, na verdade, a gente olha para esses caras, né, pessoas fenomenais, inteligentes, mas que sempre tiveram voltados para a área acadêmica. Perfeito. Então eles não tiveram essa experiência. É como, cara, eu também, eu fiz faculdade, tive grandes pós-docs lá, PhDs lá, me ensinando e tal. Mas eram caras que, cara, nunca tiveram numa obra. Assim, executando uma obra. Né? Caras teóricos, extremamente teóricos, acadêmicos, inteligentíssimos, com muito conhecimento. Mas é difícil de se comunicar com, vamos dizer assim, o afegão padrão aí, né? Com o povo normal. Né? Então a gente, eu, Diego, a gente nasceu em concreteira, viveu concreteira, passamos por tudo quanto é, né, setor de concreteira. Nosso pai também. Eu rasgava saco. Meu pai começou, a gente não tinha silo de cimento, né? E era togô normal. Isso eu tinha 12, 13 anos. Entendeu? E aí colocava os sacos de cimento na carregadeira. Eu adorava subir na carregadeira, ir lá. Não é porque ele obrigava, não, porque ele gostava. Colocava, mas colocava bom. Em cima do togô. Não usava nada, EPI na época não tinha, né? A minha canela ficava parecendo aquelas garrafas de cerveja gelada, dava pra escrever o nome na canela, depois o cimento queimava tudo. Mas, cara, você passa por fase, igual você tá falando. Por que você é um cara completo? Porque você realmente viveu o dia a dia do cara que tá na ponta, entendeu? O cara que tá executando. Você foi ajudante de bomba. Esse cara tem que ter sangue no olho. Você mangotear é pesado, cara. Então, assim, e eu gostava da bagunça, entendeu? Eu quebrei concreto, fazer limpeza de balão, não tinha rompedor hidráulico não, cara. Era ponteira e marreta. Aí o pai falava, fica só de short aí, porque vai estar quente dentro do balão. O pai vai deixar embaixo da árvore, pra você não sofrer muito. Aí colocava o caminhão embaixo da árvore, cara. Entrava eu lá e tal. Ficava lá o dia inteiro e gostava. Entendeu? Então, esse cara que as pessoas que fazem isso, elas sabem a realidade daquele cara que tá na ponta. Entendeu? Diferente de quem olha só por cima, não desmerecendo quem também tem outras vivências, né? Mas o olhar menos acadêmico é de quem vivenciou, né? Então, cara, eu acho que você falar que você quebrava concreto, foi meu primeiro trabalho. Quando eu virei ajudante de pátio, eu ganhei 5 brejeiras. A que tinha menos tinha 1,5 metro de concreto dentro para quebrar. Então, né? E a brejeira, 1519. Né? Era os caminhãozão. Eu aprendi a dirigir com o Mercedes 1519. Com 14 anos, eu lembro até hoje, eu trouxe um caminhão de Itaberá até Itapeva. Tinha um motorista que eu ficava com ele o dia inteiro, né? Então ele gostava. Detran, ele tá brincando. Não é verdade, galera. Né? Outros tempos. O seu Hélio. Pode ir, filho, dá nada. Né? Tinha que buscar água, não tinha poço artesiano, não tinha água, né, própria, tinha que buscar. Então, no final do dia, ia com as betoneiras, enchia as betoneiras de água, voltava, enchia a caixa d'água para no outro dia produzir. A bomba, né? Ia com a bomba lá. Depois tinha bomba sapo, né? Então, assim, putz, o que me admira muito, a hora que eu comecei a ler seu livro, eu falei, não acredito, cara, que o cara foi ajudante de bomba. Isso é verdade, cara. Na boa, eu falo porque eu sou muito sincericida também. Eu falei, não acredito, cara fera desse, né? Mas é isso que torna você diferente, entendeu? É isso que eu queria... Que traz essa linguagem, né? Queria dizer pra você que o que deixa você diferente é você ter vivido o dia a dia do chão de usina mesmo. Entendeu, cara? E é muito legal e parabéns pelo obrigado. Profissional que você é aí, pô. E falando, né? Estou muito feliz onde eu tô hoje. Sim. No meu cargo, dentro de uma companhia muito grande, com pessoas fantásticas. O Pecchio, Edson Pecchio, fundador e CEO do grupo. O Adriano, que é o superintendente, que também é da família Pecchio. Enfim, a família Sasaki e a família Pecchio são 2 famílias agradabilíssimas para trabalhar. Mas eu tenho muita saudade do tempo que eu era do chão de fábrica.
Muita saudade, porque era um outro tempo de concreteiro. Eu brinco com todo mundo que eu sou concreteiro raiz. Tá no sangue, já entrou no sangue. E eu sou daquele concreteiro da época que não tinha muito respeito a relógio ponto. Não tinha muito respeito à questão dos EPIs. Era chuva, era sol, a gente estava do mesmo jeito. Vestia a camisa, né, Jean? Vestia a camisa. Teve inúmeras vezes de eu chegar em casa e a Cíntia, que é uma pessoa fantástica, que tive a grande sorte de casar com ela há 29 anos. Baita. Casei novo pra caramba, tenho, né, 29 com mais... Eu tenho 25 anos hoje. Mas... Fala que não foi bom também pra você ver depois. Não, a Cíntia foi uma parceiraça e é uma parceira muito importante na minha vida. Eu chegava dos bombeados e ela colocava a toalha molhada nas minhas costas, porque não tinha EPI, não tinha protetor solar, não tinha nada. E tinha que montar a linha de 70 metros de tubulação de 5, porque quando eu deixei a bomba, chegou a BPL 401. A primeira estacionária que chegou na Polimix. Eu falei, pô, agora que eu deixei a bomba, chega essa maravilha. Até então era tubo de 5. Né? E estacionário na lança, interrompendo a linha. E ainda era bomba tubo S, que qualquer brita a mais travava aquela desgraça. Tinha que lavar o coxo inteiro, limpar, passar argamassa e começar do zero de novo. Eu fui ajudante de bomba nisso, tá? Então, mas é uma época que eu tenho uma saudade tremenda, porque é uma época que a gente dava muita risada. Era uma época que todo mundo... Era uma irmandade. Sim. Era uma irmandade. Um dos livros que eu ainda quero escrever, esse projeto não acabou nesses 2. Temos ainda mais 3 livros para lançar. Olha aí, galera. Um dos livros é de memórias. E é contar as histórias. A gente senta hoje, e daí fazendo um pouco de reflexão, trazendo um pouco um assunto mais sério, a gente senta em restaurante hoje e as pessoas estão preocupadas em contar o que elas têm. Né? E eu sou de uma época que a gente sentava numa mesa, o cara olhava para a marmita do colega que só tinha arroz e feijão e todo mundo tirava um pedaço da sua carne e colocava na marmita do cara para o cara ter carne no almoço. Eu vivenciei isso. Então, hoje eu não vejo os motoristas fazendo isso. Eu não vejo o motorista hoje, poucos se preocupam um com o outro. Não é aquela irmandade como era, aquela união que era antes. Vamos se ferrar? Vamos se ferrar, todos juntos. A gente virava à noite fazendo concretagem, trabalhava 40 horas direto. E estava todo mundo junto. E feliz. E feliz, dando risada, ninguém querendo chamar sindicato, ninguém querendo fazer reclamação em lugar nenhum. Era outro tempo. Eu tenho saudade dessa época. Não, e isso em tudo, né, Jean? Porque você falou de futebol. Eu gosto de futebol bastante também. Né? O amor ao trabalho, né, e às pessoas diminuiu muito. Né? Hoje é o amor às coisas. Né? Exatamente. Então as pessoas deixaram de amar pessoas para amar coisas. Perfeito. Então hoje as pessoas trabalham pelo dinheiro. Perfeito. Né? E não pela empresa que elas estão, né? E não pelos companheiros que estão nessas empresas. Sim. Né? E isso vem crescendo muito, infelizmente. E é uma dificuldade hoje, com certeza, com o Crebase tem essa dificuldade, a Superbase tem também, e todas as empresas, não só no concreto, mas você falou de pedreiro. Pô, hoje você achar um bom pedreiro, aquele cara que fala, cara, não, eu sou pedreiro, mas se precisar abrir uma valeta, eu abro. É aquela pessoa... Tem cara que hoje fala, não, eu sou pedreiro, irmão, valeta, eu não abro isso aí. Você põe um servente para abrir aí, porque isso não é meu trabalho, sabe? Então você vê muito isso. Se o cara entrega um serviço meia boca, para ele tá bom. Se ninguém reclamar, tá valendo. Não, a gente é de uma época que você fazia para você entregar o seu melhor. Ter orgulho do que você fez, né, cara? Exatamente. Eu chegava a diretoria quando eu era balanceiro. Nossa, Jean, você é um dos caras que carrega mais rápido. Eu sou da época ainda da balança de ponteiro. A gente também. Eu também. Chegava, Jean, você é um dos caras que carrega mais rápido dentro da Polimix. Para mim, aquilo lá era um troféu fantástico. Era fantástico o troféu. E esse elogio. Hoje você não vê a pessoa preocupada com isso. São poucos que você vê assim. Tipo assim, né, Jean? O cara é balanceiro. Cara, eu acho muito da hora mexer com máquina, cara. É muito massa. É um brinquedo gigante, né? Exatamente. Vai lá, carrega e joga. Cara, é muito massa isso.
E tem cara hoje que trabalha como se isso fosse um trabalho escravo. Sim. Entendeu? Tipo, cara, nossa, hoje foi muito foda, que eu tive que carregar tantos caminhões, que eu tive como se isso aí fosse uma coisa ruim, né? Tipo, desgastante. Sim. Claro, é cansativo, como todo trabalho é cansativo. Seja o trabalho manual, seja o trabalho pensando, Sim. tudo cansa. A mente cansa também. O cara que trabalha escrevendo, o cara que trabalha lecionando, Sim. todos cansam. Mas tem o cara que vê o prazer no cansaço, né? E esse é o Sim. lance, né? O cara que vê o prazer no cansaço e chega em casa e fala, cara, hoje foi massa, hoje tudo deu certo, cara. Eu gosto de me fuder, né? Cara. Eu gosto de chegar arrebentado e falar, nossa, hoje nós detonamos. É, cara. Mas é isso, né? É isso. Eu tava numa concretagem uma vez de 5.000 cúbicos, direto, em uma única etapa, na base de uma fábrica de cimento. Nossa senhora. E estava com um cara que hoje é diretor de uma multinacional na área de aditivos. Na época ele era técnico de aplicação de campo. Estávamos nós dois, isso era umas 11 horas da noite, de braço cruzado, um do lado do outro ali. A gente é louco, né? A gente tá aqui se fudendo e tá feliz, cara. Eu falei, exatamente isso. Exatamente isso. Para mim, eu vou ficar... A hora que terminar isso daqui, para mim é uma realização. É missão dada, missão cumprida. É sobre isso. E da melhor forma. É sobre isso aí. Isso sempre foi. Também, você comentou de aula, é da mesma forma na aula. Eu dei aula 7 anos. A última universidade que eu dei aula 3 anos, em Blumenau, numa cidade do lado de Blumenau. Eu fui ver quanto eu ganhava no dia da rescisão, porque eu fui obrigado a ver quanto eu tinha ganho nesses 3 anos. Se eles tivessem pago ou não salário, eu não sabia. Juro para vocês. Eu não estava preocupado com o salário. Jean, você não precisa de dinheiro? Preciso, como todo mundo. Mas não era o principal. E uma vez eu falei para o aluno, quanto você ganha, professor? Eu falei, cara, se eu for ver o meu olerite, eu te falo, se fosse por ele, eu não estaria aqui possivelmente. Mas eu venho por vocês. Eu venho pela minha satisfação de compartilhar um pouco do que eu sei. Sim. E é isso. O que eu vejo faltar um pouco isso. Tem muita gente... o cara me elogia, mas não aumenta meu salário. Cara, para. Vamos com calma, não é assim. Eu ganhei muitos elogios até eu ser promovido. E, por muitas vezes, né... Garanto que você não ficava pedindo aumento. Não. Porque a meritocracia é isso. Exatamente. Alguém tá vendo o que você está fazendo. É exatamente isso. A gente vê tudo. Né? A gente que está em cargo, né, superior, assim, hoje, né? Você vê tudo que está acontecendo. Você sabe aquele cara que está se esforçando com paixão e aquele que está fazendo o mínimo, aquele cara que tira 5 para passar na prova. Exatamente. Entendeu? Então, hoje muitas pessoas encaram a meritocracia como um fardo e não é. Não é. Entendeu? A partir dela que você cresce. É a parte mais justa. E para mim, o concreto, até hoje, embora as pessoas tenham mudado muito, o concreto não mudou no sentido que é um dos segmentos que mais oferece oportunidade. Você vai para as grandes concreteiras, você vê diretores que começaram como motorista de caminhão. Você vai para... no grupo base mesmo temos situações muito similares a essa. Supermix, Polimix. Galide começou como estagiário dentro da Polimix. Sim. E foi o maior diretor lá dentro. Então, quando a gente olha essas situações, essas histórias, o Austin começou como estagiário na Supermix. Olha só. Né? E foi o principal nome de tecnologia, um dos principais do Brasil, e está no livro também, que eu tenho muita gratidão pelo que eu aprendi com ele. Então você vê que existe uma meritocracia. É a questão, né, Gê, é a gente quebrar, né, essas barreiras, porque assim, tem alguma cultura imposta a gente, né, principalmente aqui aos brasileiros, né, que você crescer é ruim. Que você enriquecer é ruim, né? Que você... Né? Tem isso, cara. Isso, que o patrão é o bicho-papão. Que você nunca vai chegar lá, que você não é capaz. Então, o cara, a hora que ele começa a quebrar isso e ver, né, a realidade, porque muitos vivem nessa mentira. Sim. Né? Que, cara, não. O cara tá lá porque ele teve sorte. Não, o cara tá lá porque ele conhece fulano. Não, o cara tá lá porque ele é filho de não sei quem. Entendeu? E não é, cara. A gente só chega onde a gente chega pelo nosso mérito. Perfeito. Se a gente não fizer,
Cada um de nós, se a gente não fizer, a gente não vai crescer. E cresce na dor. A Sim. gente cresce se ferrando. É no dia a dia, não é né, não é na maré mansa que você cresce. É realmente assim, cara. Pressão. É na pressão. Né? E é assim que é a vida da gente. Perfeito. Então, às vezes as pessoas hoje estão reclamando demais, né? Perdendo muito tempo reclamando de tudo. De tudo. Ah, o governo isso me ajuda, o patrão é não sei o quê, fulano. E esquece de olhar para si mesmo. Falar, cara, eu posso mais. Como você falou, você colocou lá, não, eu vou ser o Pedrinho, Sim. entendeu? E eu vou chegar lá, Meta. cara. E você desenhou sua meta e você foi, e buscou e foi, né? E hoje você tá num patamar, né, talvez até maior. O poder Entendeu? de você querer buscar algo e ter isso que você não é que você acha que você vai, não, você fala, eu vou fazer. Sim. Isso é muito poderoso, né? E fechando esse tópico, eu acho que tem coisas que valem muito mais que dinheiro, Perfeito. sabe? Honra é uma delas. Você não compra honra. Tem muita gente que não consegue, é milionário, Sim. bilionário, trilionário, não consegue comprar honra. Até um parênteses aqui, o Jean fala no livro, né, de um exemplo que ele dá lá. Que o cara pede para ele alterar um relatório. Uhum. Ele fala, não, cara, eu não vou alterar, entendeu? Tá Tem aqui. que ter muita coisa em jogo. Não é o meu nome que tá aqui. Eu não vou fazer porque você tá mandando. Perfeito. Ética, né? Ética, não compra. Amor dos filhos, você não compra, né? Então, muita gente é muito rica, só que não dá valor, né, para a riqueza que tem. Eu costumo falar, eu sou riquíssimo. Os 2 filhos que eu tenho, a família que eu tenho, isso daí, para mim, é o principal. Eu acho que eles tendo saúde, né, eles estando bem, essa é a minha felicidade real. É claro que eu sempre vou buscar o melhor para eles. Vocês podem contar comigo pro que for, mas eles são a minha maior riqueza. Perfeito. Eles não têm dinheiro que você não troca seu filho por dinheiro nenhum do mundo. Um abraço dele, um carinho dele. E o cuidado para não decepcioná-los. Acho que essa é a questão. Decepcionar as Exato. pessoas que acompanharam você. É. Eu tenho uma família que viu eu sair de ajudante de pátio e chegar onde eu tô. É. Para daqui a pouco aparecer de repente num programa de televisão como o cara que fez errado. Né? Exatamente. E isso frustraria não só a minha família, mas eu brinco que eu tenho, tá no livro também. Todas as pessoas que passaram pelo meu departamento eu chamo de filhos. Eu tenho muitos filhos espalhados. É. Até porque meu filho chegou tem 2 anos e 9 meses apenas. Então eu tenho filhos aí de 40 anos de idade. E tenho um amor enorme por eles. E eles se inspiraram em algum momento em mim. Eu não posso quebrar essa confiança deles. Eu não posso decepcioná-los. Então, o que eu ensinei, que é a questão de ética, a questão de profissionalismo, a questão de responsabilidade, eu não posso jamais não cumprir, não atender a isso. Senão terei sido falso, mentiroso com eles. Perfeito. E o seu filho, de 2 anos e 3 meses? Você 9 falou? meses. 2 anos, 9 meses, tá indo para 3 aninhos. Vocês são o que ele tá vendo. O que ele vai ver dentro de casa é o que vai formar o caráter dele, o que ele vai gostar ou não. O jeito que você trata a sua esposa vai ser o jeito que ele vai ver como que um homem trata a mulher, o jeito que a mulher trata... É assim, eles estão toda hora, o olhinho deles está arregalado olhando a gente. Então, muita gente não pensa isso, né? Mas esses primeiros 6 anos do filho da gente é crucial para a formação do que ele vai ser depois. Exato. Não é verdade? Por isso que a gente tem que ser boa pessoa. Vamos falar um pouco dos livros. Deixa só eu tirar uma dúvida, que Manda nem lá. a sua formação lá que você fez, a primeira formação sua que foi do Cefet, que você falou, Cefet. né? Era a tecnologia do concreto. Tecnologia do concreto. Isso daí era uma graduação. Era uma graduação de 4 anos que infelizmente fechou. Cara, como que fecha Era isso top. daí? A hora que eu li, eu falei, puta, eu nunca ouvi falar. Se na minha época, eu fiz engenharia civil. Mas se tivesse uma faculdade, assim, tipo, tecnologia do concreto, eu ia fazer essa. Eu não ia fazer engenharia, vamos dizer assim, porque era o que eu queria na época. Eu fiz até uma palestra no antigo Cefet, hoje o TFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, na semana do Ibracon, com professores que foram meus professores da época de Cefet. E eu comentei isso com ele. Eu falei, cara, vocês tiveram o melhor curso do Brasil em concreto. Você ficar 4 anos estudando diariamente
E não era na época do ZAD. Sobre concreto, eu tive disciplina de patologias, eu tive disciplina de argamassa, tive disciplina de aglomerantes, de aditivo, uma disciplina só de aditivo. 6 meses estudando aditivo, 6 meses estudando aglomerante, 6 meses estudando química do cimento. Concretos, eu tive 4 métodos de dosagem diferentes durante o curso. Então, e tive as disciplinas de engenharia que eram interessantes para o dia a dia de um tecnologista. Então, sim, cálculo estrutural tive. Resistência dos materiais de construção, tive tudo isso. E tive um enfoque muito grande em concreto. Só que daí o que aconteceu? Os tecnologistas saíram e foram para o CREA, entrar na justiça contra o CREA para ganhar os mesmos, me fugiu o nome, que são... Enfim, ter o mesmo direito do engenheiro civil. Sim. Cara, atribuições, as atribuições, né? Perfeito. E o tecnólogo, não, ele tem as atribuições dentro da área que ele tem a especialização. O tecnólogo, em concreto, tem até mais competência que os engenheiros na área do concreto. Sim. Ponto. Agora não vai querer discutir com o engenheiro para fazer um cálculo estrutural de um prédio de 200 andares que não vai conseguir fazer. Então você tem que saber onde que você está. Teve agora uns tempos atrás, né, uma briga dos arquitetos, né, com os engenheiros com a mesma coisa, né? O arquiteto querendo assinar. Você deu um exemplo simples. Tudo bem, prédio de 200 andares, tá? O engenheiro ele vai calcular lá o que precisa, tal, resistência que precisa, mas ele vai saber qual slump que tem que usar para chegar lá no 200º andar. E daí entra o que eu sempre discuti junto aos conselheiros do CREA, e que vale repensar isso. Todo mundo teria espaço, não precisaria os arquitetos ter saído do CREA. São complementares. Engenheiro hoje é gestor de obra. Ele está lá para gerenciar a obra. Projeto é feito pelo projetista, então é um engenheiro com especialização. Hidráulica e elétrica tem os engenheiros dessa área. Projeto arquitetônico tem que ser o arquiteto, a gente só sabe trabalhar com esquadro. Exato. A gente não consegue fazer um círculo dentro de um projeto. Faz caixa. Caixa. Preciso de materiais. Tecnologista, vem cá, vamos discutir o concreto. O que a gente consegue fazer nessa região? Infelizmente não foi assim. E daí se criou. É diferente da área médica. Eu ia falar isso agora. O médico, você tem o clínico geral e depois ele vai distribuindo o cliente para um monte de especialistas. Né? E você não vê um cara, por exemplo, o cara é especialista em coração, o cara querer ficar dando palpite na área renal. Ele fala, não, cara, você vai procurar esse médico aqui. Perfeito. Entendeu? Você vai falar com ele e ele vai resolver seu problema. É colaborativo, né? Exatamente. Negócio, né? Todo mundo tem espaço. A pessoa precisa saber até onde vai a competência dela e o outro tem que deixá-la ocupar aquele espaço. Exatamente. Então, tem espaço para todo mundo no mercado. E aí, no fechamento desse tipo, eu acho que hoje o IDD, se não me engano, é a única pós-graduação em tecnologia do concreto. Perfeito. São eles, né? Que eu até quero fazer essa pós deles. Só que você tem será meu aluno. Aí sim! Agora eu vou mesmo. Você vai fazer... Fechei com o IDD. Legal. Fechou agora para 2026 semana passada, já? 26. Então. E quando que vai ser? Já tem uma data de curso? Marcaram uma aula para mim para abril. Legal. Então eu vi no Instagram porque a última vez que eu tinha entrado no site ainda não tinha turma aberta. Uma turma, Eu vi no Instagram eles começando a divulgar agora, então acho que tá... Mas tá estarei... Nem sei se eu poderia falar, mas IDD, você já me contratou. Exclusiva informação do Podcreto. Desculpa aí, galera. É um furo de informação, de reportagem aí, né? Então, que legal. Agora eu vou querer fazer lá com você. Então, assim, é o que eu falo. Mas tem poucos cursos. Sim. Né? Nós temos pouca preparação disponível para quem quer, né? E no caso, o IDD é uma pós, então você tem que estar formado para fazer. Você não tem ali um beabá mais simples para o cara... É tecnólogo mesmo. Tecnologia do concreto, né? Uma FATEC. As FATECs seriam perfeitas. Uma dica aí pra galera. As FATECs seriam perfeitas para isso. O cara tem, né, o ensino médio e vai fazer a tecnologia do concreto. Exato. Né?
É igual Minas. Minas, que a gente chama de Minas aqui porque é por causa do minério, que são os Institutos Paula Souza. Você tem edificações, você tem mineração, você tem elétrica aqui em Itapeva. Tem vários. Pô, você podia ter um curso técnico ali de tecnologia do concreto, pro cara ele sair já empregado. A concreteira ia olhar para esse cara, ia querer ele muito, cara. Ele ia querer muito. Sim. Tá difícil de Não achar. só a mão de obra. concreteira, mas a construtora também, né? Sim. Porque ele poderia estar lá fazendo o controle de recebimento. Hoje o maior problema, Exato. Jean, na minha opinião, Apontando. não sei o que você pensa sobre isso, mas é essa falta de diálogo entre o cliente e o fornecedor. E o projetista também que está lá atrás. Perfeito. Então o projetista vem com uma fórmula louca, né? Concreto 20 MPa, AC.5, consumo de cimento 300 kg. Mas tá no livro. Isso que também achei legal. Você colocou lá, que o cara pediu lá um orçamento para você de 8 traços, dos quais saíram 4. 4 preços e 4 cartas traço. Porque era amarrado no fator água-cimento. Exatamente. Eu passo pela mesma coisa. Inclusive, passei por uma situação esse ano, que está em andamento. Obra grande, CCR, entendeu? Rodonorte. Os caras, eles vêm lá, o 20, 25, 30, 35, fator 0,5. Um traço só, velho. Um traço só. Entendeu? É um traço só. Eu posso até cobrar a diferença se você quiser pagar mais no 35. Exatamente. Então, assim, eu colocar preço diferente, isso é ser honesto, cara. Sim. Eu colocar preço diferente pra você, só pra fingir que muda alguma coisa... A carta traço é a mesma. Cara, a carta é a mesma. Entendeu? Você quer um de linha? O de linha, daí a gente vende pra você. Você quer FCK? Você quer FCK? Eu vou te entregar FCK. Não, você quer AC? Vou te entregar AC. Eu acho que o papel da concreteira é esse. Perfeito. Entregar o que o cliente quer. Então, só que o problema é que o cliente não sabe o que ele quer. Então, e a gente tem que tomar um cuidado, que a gente entra no mercado, a gente já vai falar dos livros. É a questão que eu já peguei consultor brabo, porque botou AC 0,45 para um FCK 20. Meu Deus. Dava 45, 50 megapascal para mais. E ele, não, Jean, tem que dar 20, é o que eu quero. Cara, mas desculpa, não. Impossível, consultor. Não consigo. Amigo, você travou no AC. Então sobe o slump. Falei, não adianta. Se eu subir o slump e subir o cimento para manter o teu AC, vai continuar dando o mesmo resultado. Não, mas a questão é que não é. É para dar 20 com AC 0,45. Falei, amigo, desculpa. Nossa, que difícil, cara. Eu preferi sair da obra. Que difícil, porque o cara não sabe o que ele tá falando. E daí é uma pessoa, que é isso que eu tava falando, do copo vazio. Pô, o cara chegou, ele mostrou pra você o que é a relação, como que funciona. Pô, fala, não, entendi, já. Entendi. Agora entendi o que você tá querendo dizer. Sim. Você tá correto. A única maneira dele ter um fator 0,45, chegar no FCK 20, é ele estragar o concreto em toda a concretagem. Todo concreto que ele for soltar, ele soltar água lá dentro, entendeu? Deixar ele vencer um pouco. Agora tá bom, vamos soltar. Era pra uma piscina num resort. Esse concreto, eu falei, a única forma que eu tenho de atingir o que você quer é colocando incorporador de ar. Se eu botar 20% de incorporador, bem provável que chegue nessa resistência que você quer. Que é isso? Não, tem que ser um concreto coeso, sem vazios. Eu falei, amigo, desculpa, não dá. Não dá. Esse tipo de coisa que a gente recebe de alguns engenheiros que assusta a gente, né? E aí você tenta explicar, geralmente o cara ele não leva na boa. Entendeu? Dá a impressão que você está tirando ele. Não é. Você tá tentando explicar para ele por que o concreto dele é um pouco mais caro e por que todos os concretos têm o mesmo valor. Eu falo, pô, por que o 20 tem o mesmo preço do 35? Falei, porque você está amarrando o fator água-cimento. É o mesmo traço, é o mesmo concreto. Cara, é o mesmo concreto. Então, e assim, o volume 1, ele lida mais com essas questões do dia a dia. Então, cara... O cara que tá começando, é assim, mata a pau, já. Ele é um guia de bolso, só o bolso tem que ser um pouco grande. O livro, ele ficou num tamanho um pouco maior do que eu imaginava, em dimensões, mas a grande questão é que é um guia de bolso. É aquele guia de consulta rápida. O livro, se você observar, é sempre uma pergunta e a resposta numa página. Ninguém quer ler 20 páginas para chegar numa conclusão. Sim. Então é ali... curto e grosso. Mas eu quero me aprofundar. Então, por favor, você pode buscar no Google mais informações e vai ver que o que está colocado ali em uma página nada mais é do que o resumo do que você vai ler em 3, 4, 5 dissertações.
É uma das leituras mais dinâmicas que eu já fiz, cara. Eu peguei o livro e destruí ele. Porque, tipo, ele vai falando dos tópicos, uma página, no máximo uma página e meia, entendeu? E já vai para outro tópico e você vai interessado, porque você vive aquilo, entendeu? E curto e grosso. Curto e grosso sim. E assertivo na informação. Achei fantástico. Não, sem firula, sem firula. Não tem que florear, o negócio é muito simples. E esse livro, até falando, como que nasceu o primeiro livro, né? Eu tenho 26 anos de concreto, 25 anos de concreto, e nesse período eu fui catalogando perguntas de clientes, essas de reuniões, e perguntas de aluno. Sim. E eu vi que aquele engenheiro com 60 anos, 40 em obra, e aquele aluno que tinha 18 anos, recém entrar na faculdade, tinham as mesmas dúvidas. Então, poxa, ou eles nunca perguntaram por achar que a pergunta é muito simples, e carregam essa dúvida a vida toda, ou não souberam responder para eles. Talvez foram ler aqueles livros mais complexos e não entenderam onde estava a resposta. Que muitas vezes está nas entrelinhas, não está no texto em si. E o livro veio para... Eu cataloguei mais de 300 perguntas e coloquei as 100 que mais eu convivo no dia a dia. É que você pegou um capítulo só para piso, né? Só para piso. Não, piso é uma situação que eu até tenho feito alguns sempre sobra para concreto, né? Então, isso é uma questão... Concreto sempre é devedor. Né? É o bode expiatório das sempre obras. É devedor. Construímos essa imagem no passado, certo? Construímos essa imagem talvez antes da nossa geração, que realmente todo mundo estava aprendendo a trabalhar com concreto. A verdade é essa, né? Então tinha-se muito problema, muita dificuldade com concreto. Mas avançamos, o mercado avançou. Hoje ninguém conhece mais concreto do que uma concreteira. É onde a gente ganha dinheiro. Eu falo isso para todo cliente. Qual que é o melhor laboratório? É o da concreteira. Porque o laboratório prestador de serviço, ele ganha dinheiro prestando serviço. Se ele tiver um resultado ruim ou bom, quem vai ser responsável vai ser a concreteira. Ninguém culpa o laboratório pelo resultado errado. Você fala disso. E ninguém quer, às vezes, é comprovado que o laboratório errou e dificilmente o cara vai querer cobrar do laboratório. Exatamente. Agora, nós não. Se a gente tiver um laboratório ruim, a gente coloca 50 quilos a mais de cimento, a gente está falando em perder 30, 40, 50 reais a mais. Num custo, somando aditivo e outras coisas. Isso não dá para... Assim, não tem... Ninguém conhece mais concreto que a gente. Então, por que então um concreteiro não responde as perguntas para os clientes? Por que um concreteiro não junta as 100 principais perguntas que são feitas e não responde num livro? Aí nasce o livro. Exato. Tá? Então, por isso que está ali, é uma visão do concreteiro. Fantástico, fantástico. Porque a gente aqui, e não é falar mal, a gente nem cita nome, mas o que a gente fala, tem alguns laboratórios que o cara fala, laboratório, tô contratando laboratório e tal, você fala, cara, esse é problema, entendeu? Você sabe que os caras não trabalham direito. Sim. Igual você falou no livro, você buscar que o laboratório tenha alguma certificação. Sim. Tipo, o ISO 9001 era um balizador antes da gente buscar, ver se tinha isso, né? Para você ter um pouco de confiança, né? Porque se o cara erra, fala que o seu concreto está ruim, ele estraga toda uma cadeia de trabalho que está sendo feita e atrasa toda essa cadeia de trabalho. Perfeito. Não, entendeu? E não precisa ir tão longe. E você sabe que o concreto tá bom. Entendeu? Por que você sabe que o concreto tá bom? Porque você faz o seu controle tecnológico. E aí o cara fala, vou fazer extração. Você fala, faça. Se der o resultado, você vai pagar o ensaio. Não, tá combinado. Aí o cara faz, dá o resultado e fala, não tem como não rachar. Não tem, meu amigo. Falei pra você que tava bom, falei pra você não contratar esse laboratório. Entendeu? Então, putz, eu achei que os problemas que eu sempre falo isso pros meninos, olha, gente, na concreteira, no mundo do concreto, os problemas, eles são meio que os mesmos, é difícil ter um diferente. Então você pegou tudo isso, compilou e soltou ali, eu achei isso genial. Eu ia falar, Diego, não precisa ir tão longe. Assim, tem engenheiro que é contratado para estar em obra, porque o engenheiro ele tá na obra para reduzir custo. Perfeito. O engenheiro ele se forma para isso. Perfeito. Tinha um professor meu que falava isso, o engenheiro ele sabe tanto quanto um ótimo mestre de obra, só que o que ele faz com $10 tem que fazer com 1. Essa é a diferença. Exatamente isso.
né? E se tem engenheiro, cara, que vai para a obra e dá prejuízo para a obra. Ele começa, por exemplo, principalmente nas concretagens, estou falando, né? Sim. Porque o cara não entende nada de concreto, de tecnologia do concreto, então ele se prende, por exemplo, ao tempo. Ah, não, o caminhão tá há tanto tempo na obra, não. Manda voltar esse caminhão. Já venceu. Já venceu esse concreto. O cara nem sabe o que ele tá falando, ele nem viu o concreto, ele nem olhou para aquele concreto, ele não mediu Nem temperatura, mediu, não fez nada. E não, volta o concreto, e não sei o que. E aí que vai ter atraso da concretagem, mão de obra, né? Mão de obra hoje cada vez mais, vai ficar mais caro ainda, né? Então o cara ele não tá ali para ajudar. E o laboratório é a mesma coisa. Se você contratar um laboratório, é ótimo. Eu indico para todos os clientes, contratem um bom laboratório. Para nós é importantíssimo. Só que isso. pouquíssimos hoje, você sabe muito Valida melhor que a nosso gente. trabalho, né? Gil. Laboratório bom. Eu amo laboratório bom. Ele valida o seu trabalho ali, você segue o fluxo, fica legal. Sabe tirar um slump. Então, se o slump tá certo. Tem laboratório que não sabe nem tirar slump. Sim. Teve um laboratório que estava atendendo a nossa obra agora. Ele pegava, tirava a amostra no carrinho, daí ele fazia o abatimento tronco de cone, daí ele devolvia o concreto no carrinho, daí aquele concreto ele levava e moldava com aquele concreto os corpos de prova, cara. Quer dizer, um corpo de prova que tem lá 88 golpes na sua composição, né, cara? Ele tomou mais porrada que... Então, assim, cara... Ou naquela primeira descida já, né? Não, já pega aquela nata, o cara já quer coloca. pegar, quer pegar com o caneco já, né? Jean, então, você sentiu que você tinha que pôr isso pra fora, teve um incentivo de alguma galera também, né? Os caras falaram, não, Sim. faz aí. A Ditibras, né? A Ditibras, o Marcos né? foi fantástico nesse projeto. O projeto Concreto Sem Dúvidas nasceu da visão do Marcos. Tá, o Marcos foi fundamental nisso porque ele me encorajou a lançar. Que legal. E cara. até o momento do lançamento, eu ainda não acreditava no projeto. Geralmente é assim. Geralmente esse ramo nosso, né? A gente fala, isso aqui eu tô fazendo, mas né? Isso daí chama humildade, entendeu? Nunca você acha que é humilde, porque quem é humilde não acha que é humilde, entendeu? Mas é um projeto que a gente tem que falar mais dele, para que as pessoas saibam que tem isso. Quanto custa hoje esse livro, Jean? Deixa eu perguntar para a parte financeira. Quanto tá saindo o livro? Quanto está saindo o livro, Tita? Difícil falar agora. 140? 140. Cara, é muito barato. Gente, é muito barato. E onde... eu vou focar um pouco no livro, porque a gente tá... né, infelizmente, aqui é muito rápido o negócio. E pra galera comprar, onde que eles entram? Pra comprar, quem que tá vendendo? Hoje entra no Só Instagram. pra explicar, galera, eu achei esses daqui, a gente comprou no Ibracon deles, que eles estavam lá. Isso. Então eu comprei deles lá. Mas onde que eles podem... Entra na rede social, @concreto_. Concreto Sem Dúvidas. Concreto Sem Dúvidas, né? Mas tem concreto... Concreto _sem _dúvidas oficial. O negócio vai ser o seguinte, eu vou deixar tudo na descrição, tá, gente? Por favor, Isso fica daí. mais fácil. Mas é só lá daí que enquanto, compra sim. só lá. A gente fechou uma parceria com uma empresa de marketing que deve abrir alguns canais de venda, Certo. mas ainda, por enquanto, a gente vai manter no Instagram. Tá. Tá. E conte com a gente aí para espalhar também as boas novas aí. Fantástico. Esse projeto Não, mas é muito legal. muito Então, bom. o volume 1, essas dúvidas. Volume 2, tem... Cara, aqui quando a gente fala de traço, a galera fica louca. Tem um monte de pergunta. E o Jean, no volume 2, né, Jean? Fala de traço, do seu método. O volume 2 foi, falando bem brevemente, foi uma entrevista do Jean, de hoje, 46 anos, com o Jean, que entrou no concreto com 20 anos. Então, todos os receios, que caminho eu vou trilhar, quem que eu vou seguir, como que eu tenho que me comportar, quais são as armadilhas do dia a dia para o tecnologista, eu coloquei nesse livro, no volume 2. Então, é um manual para quem quer realmente, lá pensando em ser, num futuro, um diretor técnico de uma concreteira. Tá? E só que também, da hora que terminou o livro, que eu comecei a ler, e algumas pessoas que leram antes do lançamento, ele não trata apenas de gestão pro tecnologista, porque você tira muita lição pro teu dia a dia. Sim. Né? Eu posso ser um gestor financeiro, as regras valem as mesmas.
Vou ser um gestor de operações, as regras são a mesma. Então, ele é um livro de gestão que aborda gestão de carreira, gestão de carteira, relacionamento com o cliente, gestão técnica e gestão de indicadores. Até dicas para reuniões. Sim. Eu achei que a parte de piso ficou magnífico, porque todo mundo no piso, eles colocam sempre a culpa no concreto. Quando, na realidade, na grande maioria das vezes, a culpa é da execução, né? Até uma coisa que achei legal, que o Marcelo sempre falou, a gente trabalhava com o Marcelo Terra, ele era nosso consultor uma época, e um abraço pro Marcelão. Parceirão nosso. E, cara, ele sempre falava que seria importante o cara proteger as laterais do piso em locais que tem bastante vento. Perfeito. Porque senão ia dar ali uma Borrachão, patologia né? de borrachão, até fissuras, por causa de ficar passando vento ali e levar embora a água, né? E você colocou isso aqui também. Eu achei isso... Não, e é legal, sabe, Jean, esses livros e o podcast também tem esse mesmo intuito, né? Pra galera conhecer É legal esses livros, é até o intuito do Podcreto, pra galera conhecer um pouco do nosso mundo. Exato. Porque, cara, o cara compra o concreto, às vezes, achando que é um material de prateleira. Ele tá comprando bloco, ele tá comprando lajota. Não, cara, E não tem ideia da tecnologia envolvida. É outro trampo, é outro rolê, galera, entendeu? O negócio é doido. As pessoas valorizam o sanduíche. Eu vou comer hoje numa hamburgueria, é gourmet, não sei o que. A batata rústica. De rústica não tem nada. Foi fantástico o negócio. Corta em pedaços maiores, não descasca, frita, você ganhou tempo, reduziu o custo e vende mais caro. Chamou de rústico, meio medieval, né? Mas, pô, o cara foi muito feliz com a sacada. Muito. No concreto não é uma batata frita. Concreto você tem anos de pesquisa. Eu estou desenvolvendo os traços para o inverno do ano que vem agora. É quase igual moda. Você começa a tua coleção um ano antes, meio ano antes. Você começa a dizer, eu tenho um produto que eu vou lançar agora em dezembro, pela Concrebase, que a gente está 1 ano estudando esse produto. Daí quando você bota no cliente, mas é só um concreto. Cara, tem muita pesquisa, tem pesquisa fora do Brasil para desenvolver esse produto. E daí não é tão simples assim. A gente precisa começar a entender, e o cliente tem que entender que eu coloco ali, não é commodity. Commodity é um produto que você extrai, sai praticamente pronto e bota no mercado. Não tem tecnologia embarcada. Concreto tem muita tecnologia embarcada. Sim. Algumas concreteiras ainda encaram hoje como commodity o concreto, são essas concreteiras que não são interessadas em tecnologia e não são apaixonadas pelo ramo. Perfeito. Né? Essas querem comprar coisas prontas, cartas prontas e não quer saber de módulo de finura, não quer saber nada, né? E aí o que você colocou é muito interessante, porque você já vira a chave, você já tem um produto pronto, você fala, não, esfriou, baixou, né? Chegamos no inverno, baixou a temperatura, já você já tem ali o... Você já vai mudar o aditivo, você já vai mudar a composição. O que você falou no livro, que eu achei fantástico também, você tá vendo, galera, que o livro é muito foda. É assim que você faz toda a receita e depois chega para a companhia de aditivo, que é sua parceira, e fala, agora é sua hora de brilhar. Não é a minha, né? Tá pronto o produto. Agora vamos aprimorar. Agora eu quero isso aqui. O que você vai fazer para me ajudar? Tive uma reunião hoje com uma empresa de aditivo, cheguei e falei, olha, a gente está com esses 3 projetos e eu preciso que vocês acelerem, porque já está virando o ano e eu quero lançar a partir de março esses produtos. Já está validado, foi feito um esqueleto, um pré-projeto. Agora eu preciso que o aditivo me entregue essas condições. E eles estão começando a trabalhar nisso. Eu tô para fazer um bid com a Aditibras. Eu, na verdade, a representante comercial da Aditibras que me ofereceu o produto lá de Ponta Grossa, no Paraná. Que legal. Entendeu? Uma moça e a gente achava que eles atendiam mais no Rio e tal, pela fábrica Celar, né? A gente não achava que tinha essa... e estão em franco crescimento, né? Não, e é isso, cara, porque o que a gente precisa mostrar é isso, a gente que trabalha com concreto e que é
honesto e procura entregar qualidade, né? Diferenciar, entregar para o cliente, não é só o material. É uma É solução. uma solução, uma consultoria embarcada ali. Exatamente. É uma consultoria embarcada pro cara. Não, ó, mas se você for por esse caminho, você vai economizar aqui, você vai economizar ali, você vai ter um desempenho maior aqui, você vai ganhar ali. Então é mostrar para essa galera como que funciona realmente, para eles pararem de comprar por preço. Perfeito. Entendeu? O concreto não é para ser comprado por preço de concreto. É para ser comprado por ganho. O que você vai ganhar utilizando o concreto que o Jean está desenvolvendo lá na Concrebase hoje? O que o Jean pode te oferecer hoje para sua obra? O negócio tem que parar de vir de cima para baixo. Porque vem da onde hoje? Vem do projetista, que passa para a construtora, que passa para o comprador e que chega na concreteira. Não, cara, começa com o projetista e a concreteira ali. A concreteira já tem que estar envolvida no projeto. Eu sempre lá em briguei cima, por isso. Né? Então, É onde cara, você ganha dinheiro. É. Não adianta pensar no autoadensável quando já está tudo pronto. Uhum. E tem muito cliente que fala, eu queria experimentar o autoadensável. Você olha a caixaria do cara, ele não vai suportar nem Slump 16. É. Eles falam, cara, beleza, o autoadensável a gente vai usar um pouco mais de cimento, dá para subir resistência. Você iria ganhar em armadura, menor quantidade de gente para trabalhar em cima da tua laje. Mas isso tinha que ter sido pensado lá atrás. Projeto. Exatamente. Na próxima torre a gente fala sobre isso. Nessa, se a gente for mudar o sistema, vai ser traumático. É. E a gente também tem que aprender isso. Eu, quando me formei, achei que eu era o super-homem. Eu falava que fazia tudo. Hoje não. Opa. A gente vai trabalhar para te entregar tudo que você precisa, mas aquilo que é impossível de se fazer, eu falo, amigão, se a gente for fazer, pode ser traumático. E vai queimar o produto. Exatamente. Ele vai achar que a culpa é do autodensável. Exato. Não é. Era do Como sistema. né, começou o PUC agora. Legal, o PUC, cara, uma coisa extraordinária. Fantástico. Só entrega. Fantástico. Mas essa maneira que estão colocando dentro das prefeituras, tá errado. Perfeito. Perfeito. Vai dar ruim. Você não vai ter um negócio de qualidade ali. Você vai queimar o produto. Eu sempre falei, quando começou aqui no interior, né, o pessoal da BCP, o Ricardo, parceiro, até escolheram a gente junto com o pessoal da Supremo. Fomos em várias Legal. prefeituras juntos para falar do produto e tal. Mas a maneira que está sendo colocada o processo de contratação é ruim, entendeu? Então teria que ser uma coisa mais fechada. Uma coisa com um estudo maior de quem Sim. vai aplicar. E não só na concreteira. Eu posso ir fazer o concreto para o PUC, né? Com a especificação correta. Só que se o cara não tiver bem treinado para aplicar aquilo ali, vai ficar um lixo, entendeu? E vão falar o quê? O PUC não presta, tá vendo? É melhor asfalto. É exatamente isso. A grande questão é que se gastou muito tempo desenvolvendo o concreto do PUC, e eu acho que foi necessário. Sim. Foi necessário, mas ninguém ou poucos se preocuparam em preparar a mão de obra. Eu tive uma experiência de PUC que a pessoa insistia em não fazer cura. 37 graus na cabeça. Nossa. Como que você não vai fazer cura Vira num um concreto mapa, né? desse? Vira um mapa. Problema, tem que resolver no traço. Cara, desculpa, não tem como. Não tem. Não tem. A gente chega num limite que a partir dali ou a pessoa ajuda ou vai ter problema. A questão do permeável, né, Gia? Sim. O Paulo Junek teve aqui esses tempos atrás, né? Um abraço pro Paulo. Graças a Paulo. E, cara, e ele começou de uma maneira, depois ele voltou atrás e falou, não é eu vender o permeável. Sim. Não é isso, né? Não adianta eu só vender o aditivo permeável. Se eu não treinar capacitar essa mão de obra para fazer o permeável, Perfeito. eu vou queimar o produto, que é o que começou a acontecer. Fazer o permeável e... Até a gente tá para fazer um evento com ele aqui para trazer, para fazer um treinamento. Eu quero convidar todos os piseiros aqui da cidade, entendeu? Engenheiros que têm interesse no produto, levar o convite para a Fantástico. Associação dos Engenheiros, para gente. Eu não vou sair produzindo, eu já sei fazer, eu já tenho o traço. Uhum. A minha empresa já faz. Só que aí, eu não sou aplicador entendeu? Eu não faço piso. Eu já fiz uma época, hoje a gente não faz. Então, que tenha uma mão de obra que sabe fazer, né? Para o negócio sair de acordo, entendeu? Hoje isso falta, que a gente sente essa dor aí em todos os setores do concreto. Hoje você não tem aí alguns treinamentos de fácil acesso de como operar uma betoneira, como operar uma bomba. O único acesso que você vai ter para isso vai ser dentro da concreteira. Você não vai ter um currículo falando, eu sei
operar a bomba para mostrar para a concreteira te contratar, a não ser que você já tenha trabalhado. Alguém vai ter que te dar uma oportunidade, Perfeito. mas ninguém tá te dando esse material. né? E daí você coloca o cara que trabalhou 20 anos num ônibus para dirigir um caminhão que a carga é dinâmica, não é estática. Exato. Ele entra numa curva um pouco mais fechado, um pouco mais rápido, tomba Acabou. e acabou. Se você perder o equipamento, o cara pode se machucar. E porque é um equipamento totalmente diferente do que você tem. Onde passam uns, a betoneira não passa. Exatamente. Né? O que você põe no livro também é uma carga muito pesada. E ela balança. Exato. Entendeu? Ela balança, ela fica ali. Então, cara, se é um aterro, presta atenção, toma cuidado, que você vai ter uma surpresa. Nossa, E a gente ama esse mundo, né, cara? E o que a gente quer é mostrar pro pessoal e que eles possam também, né? Não digo amar como a gente ama, Sim. mas pelo menos respeitar, Jean, entender, né? Gostaria de pedir para você autografar para nós com maior satisfação aqui de estar com você, né? E ter o livro seu aí autografado para nós. Faço pros irmãos? Sim, Pros irmãos. pode fazer pros irmãos. Os irmãos de la rua. Cara, muito bom. Eu acho assim, a gente poderia ficar aqui mais tem que ter mais, tem que ter mais. Aí. Vai ter que ter mais, não tem jeito. Vai ter que vir participar do ao vivo. Ao vivo é para ter umas 3 horas, né? A gente fazer aí, quebrar o pau com a galera, tudo, né? Não, e a Cíntia também tem que entrar na conversa, pô. Também entende. Também participou ela de tudo participou de tudo isso. Participou de tudo, viveu tudo isso. Viveu tudo isso. Qual que é o olhar de quem vive isso? Vive e sofre junto com o concreteiro. Porque o concreteiro, ele, né, tem muita frustração, né? Muita alegria e muita frustração. Tem, o dia que eu entro na minha casa lá, assim, minha esposa fala, e aí, o que aconteceu? Eu já vê na cara, entendeu? E o dia que é bom, ela já vê que é bom. Né? Então, assim, vocês estão de parabéns, porque tem que ser mulher de fibra para aguentar um concreteiro, viu? Cara, se você for pensar que ela é casada com um concreteiro autista, é mais complicado ainda, porque o bichinho difícil de lidar sou eu. Eu mesmo, às vezes, não me aguento. Sim, sim. Então, ela é campeã. Eu sou complicadinho também, viu, cara? eu não tenho diagnóstico, mas acho que eu devo ter algum tipo de autismo. É verdade, velho. Me diagnosticaram, porque antigamente não tinha muito diagnóstico de autismo, né? O médico falou pra minha mãe que eu era hiperativo. Falou, não, esse menino tem hiperatividade. Entendeu? E daí foi isso aí que minha mãe falava pra todo mundo. Não, desculpa, ele é hiperativo. Mas, cara, sensacional, assim, eu tava ansioso, sabe? Desde que a Cíntia respondeu, que eu tava ansioso, porque eu sabia que ia ser diferente o episódio hoje, sabe, Jean? Eu perguntando pro Rô, o Jean respondeu. Falei pro meu pai hoje, falei, o Jean Souto vem aqui hoje, ele é o responsável tecnológico de toda a Concrebase hoje. O pai falou, louco, falei, E como que Deus deu pra eles agarrar você, cara? Foi uma proposta irrecusável, assim? Tipo, como que foi isso daí? Porque quem que não quer ter um Jean Souto, né? É engraçado a história, porque o dono não me conhecia. Me ligaram, o RH me ligou, por referências. Eu saí da Real Mix, numa segunda-feira, meio-dia, eu rescindi o contrato. Falei, não quero mais, fechei 1 ano, obrigado. Nosso projeto era 1 ano. Sim. Já não tenho mais o que fazer aqui. Na terça-feira, meio-dia, eu já estava tratando com a Concrebase. E daí, o dono pegou e recebeu minha indicação pelo RH. Ele ligou para 2 pessoas. Uma delas é o presidente América Latina da Crisô, Rodrigo Lamarca. E daí você já ouviu falar de um tal... Você conhece um tal de Jean Souto? O Rodrigo falou, você não? Ele tá bom, já me convenceu. Da hora, cara, da hora. Legal. E você fica onde daí? Qual base que você tá? Eu fico na Matriz, que é em Salto. Você fica ali tão perto. Estou na companhia há 3 anos e meio. É uma empresa, como eu falei, eu sou muito grato por eles Obrigado, cara. terem me dado a oportunidade de estar junto. Valeu. Temos muitos desafios. É uma empresa bastante... nós temos outros segmentos, né, além do concreto.
Então, a Porto de ideia... areia, tem pedreiras. mineração. Então, a gente tem uma sinergia muito grande com todas as áreas. Os agregados são pensados para o concreto. Sim, Então, show. eu não sou responsável pela mineração, mas eu sou um consultor para eles no sentido de, Jean, o que a gente pode fazer para melhorar o produto? Uhum. E daí eu coloco a minha visão de concreteiro. Como que tá a britagem? Como que tá... Módulo de finura, né? né? E a gente busca sempre o material que nos dá ganho. É. Tá? Então, assim, a Concrebase, acabei... eu não conhecia também, confesso. Quando veio o convite, veio do convite dela e de mais uma outra companhia. Optei por ela. Num primeiro momento, pelo desafio. Também gosto Pelo projeto. deles. Também gosto. Pelo projeto que eles tinham, eu falei, cara, casa comigo. Porque eu gosto de ter muito desafio. Tem o que buscar, né? Eu tenho que... E ali eu vi que casava a fome com a vontade de comer. Sim. Então acabou dando certo e a gente tem um desafio para mais aí muito tempo. Que show, cara. Eu espero continuar na companhia por muitos anos. Parabéns, Jean. E espero que você volte mais vezes aqui pra gente poder conversar bastante de concreto, que tem a coisa que a gente Fazer gosta. o ao vivo, né? Eu falo, a gente vai pras férias, né? A mulherada fala, procura não falar de serviço. Mas, cara, a gente vive isso Não de um tem como. jeito, cara. É. Sabe? Não consegue desligar o celular, não consegue não olhar o WhatsApp, não consegue não responder. Não vou responder ninguém, mas não dá. consigo Não nem consegue. a pau, Não dá. velho. Quem precisar do meu auxílio, eu sempre tô... Né? Então você já acorda dando uma olhada. Se ninguém fala nada, você fala, tem alguma coisa estranha. Tá muito cara. quieto isso aí. Tá muito quieto, vai dar merda. Né? Então... É o cara do Bop lá, do primeiro Bop, né? Tá muito quieto essa boca aí, dá uma olhadinha. E tá pegando, né? Não, concreteira, se não tiver alguma coisa para você acelerar, Resolver, resolver, tá errado. Não chegou a informação para você, mas em algum lugar tá tendo alguma coisa. Cara. Isso, eu me pergunto, como que é concreteiro? Eu falo, assista qualquer seriado de plantão médico. É aquela coisa, tá todo mundo comendo um bolo, dando risada, de repente, vai chegar 30 pacientes para você salvar. Isso é concreto. E é isso que é cara. bom. É isso aí, cara. É isso que prende a gente, Tá né? indo tudo bem, de repente, estourou mangueira da bomba lá, parou, velho. Você fala, nossa. Viu, Jean? E deixa uma mensagem aí pra galera, né? O que você quiser falar pro público nosso aí, fica à vontade, cara. Pessoal, primeira coisa, olhem com carinho para o concreto, para o setor concreteiro. Nós precisamos de pessoas boas, nós precisamos ter pessoas motivadas e que se identifiquem com a área. Como eu coloquei no primeiro livro, a gente não forma concreteiros, a gente descobre. Porque essa paixão ou vem com a pessoa, ou não vem. A pessoa não... Aquela pessoa que chegou pelo dinheiro vai acabar saindo. Sim. Fica no concreto aquele que é concreteiro. Então você que olha e já começa a brilhar os olhos por esse setor, vem. A gente está precisando de uma geração nova. O Paulo Helene bate nas minhas costas e fala, eu me aposento, você não. E eu preciso achar alguém para eu me aposentar daqui uns 50 anos ainda. Mas um sucessor. Alguém que você saiba que tem paixão. E eu digo que meus filhos, eu tenho muita gente, a equipe que eu trabalho na Concrebase é uma equipe jovem, muito boa, muito dedicada, mas são sempre as mesmas pessoas. A gente precisa também ter renovação no setor. Exato. Então fica o recado para os estudantes de engenharia, para os técnicos em edificações, que é um segmento fantástico e que tem espaço para você crescer, para você chegar onde você deseja. O céu é o limite. Show, maravilha. Obrigado, Jean, mais uma vez. Obrigado, Juan. Obrigado, Cíntia. Viu? E obrigado aí você pela audiência que dá para nós aí e acompanha nosso trabalho. A gente é muito grato por vocês, né? E deixa o feedback para nós aí. Pode xingar, pode. O xingamento é mais importante que elogio, porque é a partir do xingamento que você vê que tem alguma coisa que você tem que alterar ali. Exatamente. Então, cara, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Junto. Galera, segue, curte, compartilha, hein? Vamos lá. Isso aí. Pode crer! Valeu.